Olá, amigos! Que bom que estamos aqui mais uma vez, reunidos pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de agosto, que é sobre o Livro dos Médiuns, Repositório de Bênçãos, temos a grata alegria de receber a nossa irmã Marta Noves, colaboradora do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis. Marta hoje conversará conosco sobre desobsessão, recursos espíritas. Vamos ler a nossa página, retirada do livro Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 50, Irmãos Problemas. Essa lição, ela foi retirada da reunião pública de 8/7/60, o item 254, subitem 1º. São sempre muitos, contam-se às vezes legiões, acham-se encarnados entre os homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados na esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia. Falam em dever e inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não perguntes por que existem de vez que emparelhávamos com eles até ontem, quando padecíamos ignorância maior, nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram, realizando melhor. Para isso, não te digas inútil. Se não prestássemos para as boas obras, por que razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida? Contudo, não basta pregar, é preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre os ausentes não têm razão. Agora, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, permita que os bons espíritos que nos rodeiam venham nos auxiliar quando sofremos e que possam nos sustentar quando fraquejamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, Senhor, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, e a fé que salva e o amor que consola. Que a nossa irmã Marta, Senhor, seja inspirada em suas palavras. Que assim possa ser. Graças a Deus. E agora, com vocês, Marta. Olá, é sempre uma alegria muito grande estarmos aqui para relembrarmos os ensinamentos de Jesus e também aquilo que Kardec nos deixou. Nós hoje fomos convidados a refletir sobre o tema desobsessão, recursos espíritas. Mas a gente não pode falar de desobsessão
sem que a gente relembre o que é obsessão. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec diz para nós que a obsessão consiste na tenacidade, ou seja, na astúcia de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. O que Kardec quer dizer? Que obsessão é a interferência negativa de um espírito sobre outro espírito. Então, a obsessão, ela pode acontecer de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado também. Peraí, mas como é que é isso, Marta? Olha só, os desencarnados somos nós, que simplesmente deixamos de estar no plano físico e passamos a estar no plano espiritual. Se a gente tem inimigos aqui, continuamos tendo esses inimigos estando em erraticidade. Obsessão acontece independente de corpo físico. E por quê? Porque ela ocorre pelo pensamento. Mas espera aí, e entre os encarnados? Vamos pensar aqui. Aquele marido com ciúme da mulher que transforma a vida dela num verdadeiro inferno, ou vice-versa, né? Pode ser a mulher também que transforme a vida do homem num inferno. Isso não é um processo obsessivo? E o que a gente poderia falar sobre bullying? O bullying, gente, também não é um processo obsessivo? Para que a gente possa entender de fato a obsessão, é preciso que a gente aceite a ideia da existência de uma vida futura. Quando a gente desencarna, a gente não vira, né? A gente não se torna um espírito puro. A gente continua, na verdade, os mesmos, com os vícios e virtudes que a gente foi conseguindo ao longo de séculos. Qualquer um que esteja encarnado neste planeta de provas e expiações, vamos raciocinar, salvo os espíritos superiores, né? Que eles encarnam aqui como missionários. Então, qualquer um de nós que está encarnado aqui tem inimigos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. É importante que a gente entenda que o processo obsessivo acontece pela sintonia e pela afinidade que temos tanto com os desencarnados quanto com os encarnados, né? Que estão aí no nosso caminho. O mesmo acontece entre os desencarnados. A Sueli Caldas Schubert tem uma frase que eu acho assim interessantíssima. Ela diz assim, que nós somos aquilo que nós pensamos, mais a soma de muitos que pensam como nós pensamos. Então, a gente começa a pensar que quando os benfeitores dizem a Kardec que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina e que normalmente são eles que nos dirigem, lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, esses benfeitores, eles estão falando desse processo de comunicação entre encarnados e desencarnados. A gente não pode se esquecer que para que qualquer processo de comunicação se estabeleça, são necessários dois lados, quem emite a mensagem e quem recebe. Então, a comunicação só vai poder acontecer se esses dois lados estiverem conectados. Então, isso passa a ser uma opção nossa, fazer essa ligação ou não. Não à toa a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de escolher ou não fazer essa comunicação. Kardec vai tratar no Livro dos Médiuns especificamente das obsessões dos desencarnados para com os encarnados. E aí ele vai apontar
3 formas de obsessão. Primeiro, ele nos fala da obsessão simples, depois da fascinação e, por último, a subjugação. Cabe aqui um adendo, né? Na Gênese, que foi uma obra posterior ao Livro dos Médiuns, Kardec vai retomar a ideia de possessão. Então, a gente encontra lá na Gênese essa ideia, né? Que, num primeiro momento, Kardec refutou. Então, agora vamos ver o que seria essa obsessão simples, né? Essa obsessão simples, ela começa com a repetição de uma ideia. Aquela monoideia. Aquela ideia ali martelando na nossa cabeça. Ou então aparece uma tristeza na gente que é inexplicável, não tem razão de ser. Nesse processo de obsessão simples, é importante a gente dizer que o perseguido, ele persegue que algo, ele percebe ali que algo está errado com ele. Ele percebe que aquelas ideias que estão na sua mente não são dele. Essa repetição de ideias na mente, né, do encarnado pode levá-lo à ruína, ao fracasso, a pensamentos negativos, aos vícios, né, tais como alcoolismo, drogas, e até mesmo pode levá-lo ao suicídio. O espírito, na maior parte das vezes, ele quer se vingar de seu perseguido. Mas também existem aqueles que só querem, na verdade, fazer o mal. Então, o que esse espírito faz? Ele engendra, ele fica maquinando como é que ele vai fazer para prejudicar o seu perseguido. Agora, é bom que a gente nunca se esqueça que o processo obsessivo só vai se instalar se o perseguido estiver na mesma sintonia que aquele que é seu perseguidor. Bom, aí depois Kardec fala no segundo processo obsessivo, que é a fascinação. A fascinação é um processo de sedução. O espírito convence o médium que ele é perfeito, que ele é seu guia, que ele é um espírito de luz, o seu benfeitor. Ao mesmo tempo, ele faz com que o médium acredite que ele, médium, é maravilhoso. Esse processo é um processo muito difícil de ser revertido, porque o espírito vai afastando aqueles que poderiam ajudar o encarnado. Se a gente trouxer para o mundo físico, né, já que Kardec tratou no livro dos médiuns do desencarnado para o encarnado, se a gente trouxer aqui para o nosso mundo físico, a gente pode pensar, por exemplo, naquele marido possessivo. Ele não pode afastar sua esposa e familiares e amigos de forma sutil, bem devagar, colocando-se no centro da vida dela e fazendo com que ela acredite que ele a ama e que eles dois se bastam. Conhecem algum caso parecido? Fascinação. Já o terceiro caso, e o mais grave de todos, a subjugação, nesse processo, o encarnado é um marionete nas mãos do espírito, porque o espírito toma conta de suas ações e de seus pensamentos. Mas olhem só, da mesma forma que na obsessão simples, aqui também o obsediado, ele sabe os absurdos que ele está fazendo, ele tem essa noção, mas ele não consegue parar. Ele não tem como parar. O espírito é mais forte do que ele. Bom, mas uma vez instalado um processo objetivo, ou uma vez instalado o processo obsessivo, como é que a gente vai tratar? Agora, então, a gente adentra
aquilo a que nos propusemos hoje, falar sobre desobsessão. A primeira coisa que a gente tem que pensar é numa conduta moral elevada. Ou seja, como é que a gente consegue essa conduta moral elevada? Fazendo o bem e estando com a mente equilibrada. Agora, vamos nos lembrar, isso é muito importante, que isso não é privilégio dos espíritas. Nós, espíritas, não somos melhores do que ninguém. Jesus, por exemplo, não era espírita, ele era judeu. Entretanto, sua elevação moral fez com que vários espíritos ignorantes se afastassem de seus perseguidos. E para isso bastava uma palavra sua. Uma outra forma também da gente sair desse processo obsessivo é entendermos a força que tem o nosso pensamento, a força que tem a nossa vontade. Como é que a gente vai quebrar essa sintonia que foi estabelecida? Sim, porque normalmente a obsessão ocorre por vingança de uma ação que foi passada, né? De uma ação que já passou no tempo. Então, o perseguidor vem se vingar de alguma coisa que o perseguido fez e nem se lembra, porque pode ter sido numa vida passada. E aí a gente pensa que a vida terrena, ela nos dá várias oportunidades de redimirmos essas faltas das quais não nos lembramos. E que oportunidades são essas? Por exemplo, o idoso que pede a nossa atenção, o filho que nos ajuda a exercitar a paciência. Quando nós temos o poder nas mãos, nós temos a chance de vencermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, se a gente age para e pela coletividade. Quando somos afortunados com o dinheiro, nós temos a oportunidade de criar empregos, diminuindo as desigualdades sociais. Mas também podemos estar com o nosso ouvido atento a alguém necessitado. Podemos entregar, estender a mão amiga a quem precisa de um afago. Também podemos dirigir uma palavra doce ou enérgica, dependendo das situações. Essas são apenas algumas das muitas oportunidades que temos todos os dias. E sem saber, poderíamos reparar muitos de nossos erros do passado. Mas aí o que fazemos? Desprezamos essas oportunidades. Outra coisa que a gente não pode fazer também é enveredar pelo sentimento de culpa. Quando a gente se lembra de uma falta que cometemos e que pensamos, se fosse hoje eu não faria dessa forma. Vamos entender que hoje nós somos melhores do que ontem. E que se não agimos da forma como achamos conveniente hoje, é porque não estávamos amadurecidos o suficiente para agirmos dessa forma naquela época. Arrependimento, sim. Agora, ao invés da culpa, que é algo inerte, vamos agir no bem. Uma outra forma também da gente se livrar desse processo obsessivo é aplicando os ensinamentos trazidos pelo Evangelho em nossas vidas. Ora, na casa espírita há recursos para que sejam tratados tanto o perseguido quanto o perseguidor. Isso porque ambos sofrem. Na Revista Espírita, de janeiro de 1865, Kardec relata o caso de uma moça de nome
Valentine. Ela tinha 13 anos e era obsidiada por um espírito de nome Germaine, na cidade de Marmande, na França. Essa moça tinha várias crises ao dia. Nessas crises, ela era jogada de um lado para o outro pelo espírito obsessor. Para que ela fosse contida, eram necessários braços fortes para segurá-la. Após a crise, ela não se lembrava de nada. O que eles fizeram? Primeiro, levaram a Valentine numa igreja onde existia um padre que era conhecido por fazer curas. Mas lá nada conseguiram. Resolveram então procurar um centro espírita, né? E lá, esse espírito perseguidor, depois de muito esclarecimento e vibrações amorosas durante as reuniões mediúnicas, abandonou Valentine. Germaine foi acolhida com amorosidade e esclarecimento. O que aconteceu? Perseguida e perseguidora, a obsessora e a obsediada tiveram paz, porque se libertaram do mal que as ligava. O espiritismo, meus amigos, ele não espanta espíritos. O objetivo não é sumir com o obsessor, mas sim libertá-lo da ignorância. Eu gosto muito da frase que diz que o espiritismo liberta consciências. Uma outra forma de nós também resolvermos, né, ajudarmos na resolução desse processo obsessivo é o passe. Porque o passe nos ajuda a voltarmos ao nosso equilíbrio. Agora, é muito importante que a gente entenda que nós devemos estar abertos ao passe. De nada adianta eu me sentar, o aplicador de passe estar à minha frente, aplicando o passe, né? Juntando as suas energias com a dos espíritos que tutelam a casa na qual nos encontramos, e eu estar completamente fechada. Essa energia que encarnado e desencarnados, né, estão mandando para mim, elas serão como água da chuva, né? A água da chuva, quando ela bate no nosso corpo, ela escorre. Da mesma forma, quando a gente se fecha, a gente também fica refratário. O passe não consegue penetrar dentro de nós, ajudando da forma como nós precisaríamos que ele nos ajudasse. O perseguido, né? É muito importante, né? A gente não pode ficar pensando apenas no obsessor, apenas naquele que persegue. Porque aquele que é perseguido também precisa de uma transformação moral. E como é que essa transformação moral vai acontecer? Ela vai acontecer na medida que ele assiste às palestras públicas. A palestra pública é uma grande oportunidade da gente ir conhecendo o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que é tão consoladora. Trabalhar no bem também é um começo, é um grande começo. Mas aí, qual seria a maior defesa, né? Como é que a gente pode se prevenir desse processo obsessivo? Olha, existem duas coisas que são primordiais. Duas formas da gente se prevenir contra esses processos obsessivos. O primeiro deles é fazer o bem.
Ou seja, a gente agir para com os outros da mesma forma que nós gostaríamos que eles agissem para conosco. E a outra coisa importantíssima e imprescindível é a prece. Mas aquela prece que vem de dentro dos nossos corações. Ela não precisa ter palavras bonitas, ela não precisa ser extensa, nós não precisamos ficar falando o tempo inteiro. Nós precisamos falar apenas o suficiente e de coração aberto para que aqueles que estão no mundo espiritual fiquem sensibilizados com a nossa súplica. Não à toa existem, as reuniões, as irradiações, que são também tão importantes. Um grupo de encarnados se reúne e, obviamente, com o auxílio dos espíritos superiores que se encontram juntos, na verdade, há uma junção de pensamentos, não importando onde essas pessoas estejam. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento, em que nos vemos virtualmente. Então, cada um de sua casa fazendo uma corrente de pensamentos. E os espíritos superiores estão também participando dessa corrente. E nós, então, juntos, enviamos vibrações de amor, vibrações de saúde para aqueles que se encontram necessitados. Essas, meus irmãos, são algumas formas bastante eficazes para que a gente consiga se livrar de um processo obsessivo ou para que a gente consiga se prevenir desse processo obsessivo. E agora fica para nós alguns questionamentos, É importante que a gente saia daqui hoje pensando, refletindo acerca disso. Então, primeira pergunta para todos nós: que bem nós temos feito? O que temos feito pelos nossos irmãos de caminhada? Sem nenhum interesse. O bem pelo bem. Temos feito? Outra pergunta: como anda a nossa sintonia? Nós temos lido bons livros, temos ouvido boas músicas, temos feito preces, temos nos dado, nos permitido esses momentos em que mergulhamos em nosso santuário interior para nos dirigirmos aos espíritos superiores em agradecimento ou em súplica. Nós efetivamente temos feito isso? Que nós possamos sair daqui hoje fazendo esses questionamentos, tentando responder cada um deles. E o mais importante, a partir das respostas que obtivermos, que nós possamos, caso necessário, mudar a nossa conduta, que nós possamos passar a fazer o bem e nunca nos esquecermos de estarmos em estado de prece. Agora, convido todos nós a serenarmos nossos pensamentos, para que possamos entrar em sintonia com os espíritos superiores que tutelam esta casa da Irmã Rosa, pedindo a eles que trabalhem sobre a água colocada sobre a mesa,
transformando-a no remédio que vai aplacar nossas dores físicas e espirituais. Para finalizar, vamos relembrar a prece de Cáritas, tão oportuna nos dias atuais. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Muita luz, muita paz.